E sim. Bom, queria agradecer então todos vocês que estão participando aqui com a gente. Queria pedir os bons compartilhamentos, né? Queria lembrar que, apesar de eu estar com o estúdio provisório, e eu vou explicar porque ontem uma pessoa perguntou por que você está no estúdio provisório de novo. Não, eu não me mudei de novo, é porque o apartamento aqui está em reforma e agora a gente está fazendo aquela coisa de sinteco e praticamente é impossível utilizar o apartamento enquanto está fazendo o sinteco, né? Aí eu estou fazendo a transmissão com vocês nessa estrutura provisória e por isso eu não estou transmitindo no Facebook, pessoal. Hoje eu estou fazendo uma tentativa aqui de transmitir nos dois YouTubes na estrutura provisória, parece que está dando certo, eu estou vendo ali que o computador está aguentando, mas eu gostaria de pedir vocês que, por favor, compartilhem no Facebook, né? Compartilhem aí, porque não está transmitindo no Facebook hoje. Deixa eu colocar aqui os comentários. Hoje também eu consegui fazer um esquema aqui para colocar os comentários da tela do celular. Está funcionando. Então, deixa eu agradecer a todos vocês aí pelas participações. E aqui agora eu consigo rolar os comentários e ver os comentários aparecendo também na tela. Então, eu queria agradecer a Flávia Amaral Rezende. Rua, dia 26, para quê? Para concordar com as mentiras do governo do Bozo, que não tem proposta para o desemprego, para a educação e para a saúde? Eliane B. Suzuki, oi, boa noite a todos. Roxane Magalhães, Lula livre, hashtag Lula livre. Shirley Lima, boa noite. Assistiu a entrevista do Lula para o The Intercept. E a Elaine Suzuki manda também um boa noite. Lula, boa noite. José Dirceu, Antônio Cordeiro, boa noite. Léo Estupa, boa noite. Antônio, boa noite a todos vocês, pessoal. E eu queria comentar essa questão do dia 26. Bolsonaro já percebeu o derretimento do seu apoio, isso a nível nacional. O Bolsonaro já não tem mais aquele apoio que ele tinha antigamente, e por isso o Bolsonaro já não está mais tentando fazer esse evento do dia 26. Ele pulou fora. Não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu uma pesquisa que mostra que hoje o Bolsonaro tem, né, ou seja, a avaliação do Bolsonaro só caiu, e nesse momento o Bolsonaro tem a pior avaliação da história do seu governo. Pior avaliação significa que ele só está caindo em termos de avaliação, e agora ele já tem mais pessoas que não concordam com ele, que não gostam do trabalho dele, ou seja, péssimo e ruim, mais péssimo e ruim do que bom e ótimo. Então, uma visão que eu consigo ter desse evento, dessa pesquisa, é que realmente o Bolsonaro conseguiu alertar a população contra o próprio Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui a Descrismel Melo. Muito obrigado, a Descrismel Melo. Léo, boa noite. Cada dia o Bozo nos surpreende. Eu não tenho mais saúde para isso. A Descrismel Melo, calma, a Descrismel. Estamos vivendo talvez o momento mais engraçado, apesar da gente ter que concordar que o bicho está pegando, a gente está perdendo, a gente precisa concordar também que nós estamos vivendo um período muito engraçado. Engraçado porque o Bolsonaro, nesse momento, né, nessa farsa que ele está vivendo, ele faz todo o bolsonarismo passar vergonha. Então, o Bolsonaro, que tanto prometeu opressão, agora está sendo oprimido. Então, eu já vejo uma espécie aí de revanche nossa, que lutamos contra o Bolsonaro, sobre o bolsonarismo. Essa revanche está muito clara nesse momento, porque hoje não é eu que aumentei a minha percepção de que Bolsonaro não é uma boa opção. Não é eu que modifiquei. É o povo. As pessoas que antes estavam dando um apoio ao governo Bolsonaro, antes estavam realmente a fim de proteger o Bolsonaro, agora estão completamente envergonhadas com o Bolsonaro e a avaliação dele só vai caindo. Deixa eu ver aqui os comentários. Rafa Moreira, Léo, o negócio aqui em Fortaleza tá sério. Muitos mendigos nas ruas, assaltos e muitas pessoas na informalidade. Em cada esquina, gente vendendo comida.
churrasquinho, muito triste. Olha, Gabriel Carneiro, Léo, tu deveria fazer uma segunda parte do MBL destruindo eleições fraudulentas. Só que o Boldo queria era um inimigo. Olha, pessoal, eu já contei para vocês uma história, né? Isso começou antes do governo Bolsonaro. Isso é o efeito do golpe de Estado, que tem muito mais culpa do Sérgio Moro. Essa crise no Brasil, a gente pode colocar 99% da culpa da crise que a gente está vivendo hoje na Operação Lava Jato e na imprensa brasileira, 1% no Bolsonaro. Bolsonaro fez parte disso e hoje o Bolsonaro dá continuidade a um problema que ele participou da criação, lógico, que foi no momento em que eles perceberam que perderam nas urnas, eles partiram para a destruição da democracia. O que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito bizarra. Eu contei para vocês uma vez a história de que quando eu cheguei na cidade de São Paulo, a gente saía, quando eu falo a Jennifer e eu saímos às noites, a gente dava uma volta ali na região da Vila Mariana, e nos últimos dias de São Paulo isso era praticamente impossível, porque a Jennifer morria de medo, porque as noites, que antes eram ruas tranquilas, agora as ruas estavam cheias de barracas e, obviamente, você não sabe as pessoas que estão vivendo naquelas barracas. Podem ser boas pessoas que perderam o emprego, mas podem ser pessoas ruins também. E a percepção que eu tenho é que à medida em que as pessoas vão tomando as ruas, elas vão agravando ainda mais a crise, porque, olha, eu sou simplesmente o exemplo de uma das pessoas que parou de consumir à noite porque o local tornou-se um local menos seguro. Então eu acho que as pessoas deviam ver por esse lado. Muito obrigado, Sidney Barros, grande colaboração aqui para o canal, eu agradeço de coração. O Superchat é muito importante para a sobrevivência dos canais, o Superchat que é muito importante para a continuidade, lógico, de trabalhos como esse trabalho que eu faço. Então eu agradeço muito mesmo, Sidney, pela sua ajuda aqui ao canal. Deixa eu liberar aqui os comentários. Hoje eu lendo aqui no celular. Gabriel Carneiro, Léo, tu acha que o aumento de pobreza na Argentina são resultados da política nas políticas neoliberais do Macri? Sim, claro. Veja bem. Pessoal, uma coisa que é muito importante, o neoliberalismo, ele não é uma coisa de tudo ruim. Ele é, obviamente, muito bom para aqueles que tem competitividade para uma realidade neoliberal. Por exemplo, os Estados Unidos lutam pelo liberalismo, e olha, hoje nem os Estados Unidos estão lutando pelo liberalismo, lembrando que o Trump foi eleito com a promessa de tributar a China, ou seja, o Trump, na visão de quem é neoliberal, o Trump seria comunista, né? O neoliberalismo, ele cria condições para que os mais competitivos destruam os menos competitivos. Então, a primeira visão que a gente tem a respeito disso é que não, mas aí o mundo inteiro vai ser beneficiado, porque só os mais competitivos que vão ficar no mercado. Não, não é bem assim. Porque dentre os menos competitivos estão as empresas que nos empregam, dentre os menos competitivos estão as empresas nacionais. Claro que é impossível imaginar a possibilidade de uma empresa brasileira ser tão competitiva quanto uma empresa da China. Aí os neoliberais dizem coisa do tipo, não, mas espera aí, se ela é menos competitiva, fecha e compra produto chinês. Ô imbecil, ô liberalóide retardado, se fecham as empresas brasileiras que nos geram empregos, de onde que nós vamos tirar dinheiro para comprar produto das empresas chinesas que são mais competitivas, ô idiota? Então, claro que precisamos admitir que num aspecto global isso seria maravilhoso, mas nós não estamos em condições de impor o neoliberalismo ao resto do mundo, porque nós não somos os mais competitivos. Eles estão impondo o neoliberalismo sobre nós, com isso a gente fecha a nossa indústria e a gente parte para aquilo que a gente tem mais competitividade. Produtos agrícolas, só que produtos agrícolas têm baixo valor agregado em comparação com produtos industrializados e geração de serviços. Aí o que acontece? Nosso povo ganha menos. Então esse é o ponto. A Argentina, quando a Argentina partiu para essa loucura neoliberal, várias empresas argentinas cederam espaço para empresas internacionais. O que acontece no Brasil hoje é uma coisa muito semelhante.
Ah, não, lógico, né? Uma empresa que produz computadores na China, ela é mais competitiva que a empresa que produz computadores no Brasil, então a gente tem que comprar da China e viver num mundo globalizado? Claro, retardado. Aí a empresa brasileira que empregava, sei lá, 200 mil pessoas produzindo no Brasil, ela despede todo mundo e vai só aumentando a crise, porque você acha que temos que ser competitivos comprando de fora. Não, não é assim. A gente precisa produzir. Vamos admitir que seria muito interessante, né, imaginar que todos são competitivos. Olha que coisa maravilhosa, mas não é. E já que nós não somos competitivos, a gente simplesmente vai pular fora, a gente vai parar de fazer? Não. A gente tem que buscar a competitividade, mas a gente tem que se proteger. É por isso que você, às vezes, investe na educação dos seus filhos. É por isso que você, às vezes, compra na padaria do seu tio, mesmo que a padaria do seu tio seja, às vezes, um pouco mais cara que a padaria do centro da cidade, porque você está incentivando o desenvolvimento de alguma coisa que está dentro da sua casa. E é por isso que os países são protecionistas. Ah, comprar de fora seria mais barato, né? Igual eu ouvi alguns imbecis falando. Ah, não, mas refinar o petróleo fora do Brasil é mais barato. Ô, idiota! Refinar o petróleo fora do Brasil pode ser mais barato, o preço final, mas os empregos gerados no Brasil, que são perdidos imediatamente após uma decisão de parar de refinar no Brasil, isso não conta. Ah, não, a indústria naval brasileira é menos competitiva que a indústria naval chinesa. Ô, imbecil! Podemos comprar os produtos das indústrias chinesas, mas não é só isso que está em questão. E o desenvolvimento da indústria naval brasileira e os empregos que antes eram gerados no Rio de Janeiro. Então essa percepção a respeito do neoliberalismo, essa parte que o imbecil não consegue perceber, é a parte que está fazendo a Argentina quebrar e, obviamente, a parte que está fazendo o Brasil quebrar. Essa coisa de imaginar que partindo para aquilo que nos faz mais competitivos, como o agro, né? O agro não é pop. A gente indo em direção ao agro é pop, a gente, obviamente, vai ter menos capacidade de geração de recursos, geração de dinheiro, porque o agro pode até ser pop, mas o industrial é mais rico. Então, o agro é pop? Ah, beleza, agro é pop. Só que no agro, um cara vai trabalhar, às vezes, um ano para pagar a prestação, comprar um iPhone, que não é o socialistas de iPhone, não é a referência do coxinha. Agora, na indústria, às vezes, o salário de um mês, o cara trata da família dele inteira, sobra dinheiro e ainda compra um iPhone com o salário de um mês. Então esse é o ponto que as pessoas precisam pensar. Ah, mas a nossa indústria não é tão competitiva. Vamos lutar pela competitividade, mas vamos resguardar aquilo que nos gera lucro. Não, mas os liberaloides, eles pensam que não, né? A escola austríaca fala que é diferente, aí a galera fica muito tranquila, pensando que não, vamos partir para o neoliberalismo. Lá a gente vai ser bem feliz e todos nós seremos bem ricos. Não é isso que está acontecendo não, né, liberaloide? Lorival Casula, muito obrigado, Lorival Casula, participando no canal. Leonardo Estopa pelo YouTube, muito obrigado. Ele fala: Léo, o que acha do encontro Globo e Bozo hoje? Olha, pessoal, eu tenho uma opinião sobre o encontro do Bozo com a Globo, e a opinião que eu tenho é a opinião de que a Globo agora vai tomar dinheiro público demais, porque a Globo já mostrou seu poder de destruição. O Bolsonaro até acreditou que ele conseguiria frear o poder da Globo, já ficou bem claro que não, e agora o Bolsonaro totalmente fragilizado, ele precisa soltar nosso dinheiro na Rede Globo. Coisas que vocês vão começar a perceber. A Rede Globo agora vai fazer propaganda do Banco do Brasil, dos Correios, ou seja, a Rede Globo vai fazer propaganda de várias empresas públicas. São essas propagandas oficiais que vão fazer a Rede Globo diminuir a intensidade com a qual ela fala do Bolsonaro. Então, o que nós vamos perceber nesse momento, se a conversa foi bem? Várias propagandas federais, várias propagandas oficiais rodando na Rede Globo e a Rede Globo diminuindo o ritmo contra o Bolsonaro. Eu não acredito que a Rede Globo vai fazer o papel da Record ou do SBT de colocar o Bolsonaro numa entrevista dessas de casos de família, não. A Rede Globo não vai se posicionar a favor do Bolsonaro, porque ela tem a sorte de não ter feito isso até agora, e não vai ser agora com o Bolsonaro caindo que ela vai partir para a idiotice de abraçar o Bolsonaro. Vamos cair na real. Mas a Rede Globo vai sim aproveitar a fragilidade do Bolsonaro para tomar
muito dinheiro do menino. Quer dizer, tomar muito dinheiro de nós, porque o Bolsonaro paga com o nosso dinheiro. Né? O nosso povo aí votou no Bolsonaro, o Bolsonaro que ia oprimir todo mundo, que ia acabar com a corrupção, e até hoje a gente está esperando esse Bolsonaro aí prometido que ia acabar com a corrupção e ia ter um ministério só de pessoas honestas, né? E vamos rindo porque é assim que funciona. Muito obrigado mais uma vez, Lorival Cazula, pela participação, pelo superchat, muito importante para a sobrevivência dos canais. Liberando aqui os comentários que estão subindo aqui, né? Rita Santana, Globo golpista e o Coiso nasceram um para o outro. Muito obrigado, Rita Santana. Graça Miranda Cote. A Rede Globo já está denegrindo as universidades federais. Lembrando que a Rede Globo ela tem um posicionamento contra a população brasileira mais humilde. Então, ela vai certamente atacar as universidades federais, porque muitas universidades privadas anunciam na Rede Globo. A Rede Globo está do lado do patrocinador, não necessariamente do lado do povo. E o Virgílio Marques Júnior pedindo aqui para falar sobre o dia 26. O dia 26 deu errado, já declaradamente deu errado. O bolsonarismo, a própria família Bolsonaro já pula fora, Bolsonaro já começa a falar para os ministros não participarem. E deu errado porque várias personalidades do neoliberalismo agora já são comunistas porque se posicionaram contra o Bolsonaro. E deu errado principalmente porque a popularidade do Bolsonaro caiu de uma forma tão intensa que já não dá certo mais essa tentativa louca de mobilizar as pessoas. E o Bolsonaro já tem medo de repetir aquele cenário do Collor, em que o Collor convidou as pessoas para irem às ruas, demonstrarem apoio a ele. E o que aconteceu foi o contrário, né, pessoal? O pessoal foi às ruas para pedir fora Collor, né? Foram não foram de camisas verde e amarelo, mas de caras pintadas de verde e amarelo. Ou foi massa de manobra da mesma forma, que quem quis o Collor fora foi a Rede Globo. Mas venhamos e convenhamos, o Collor não recebeu o apoio da população. Então hoje a gente já pode imaginar que sem a inteligência do Collor, claro, sem o conhecimento político do Collor, mas com a herança do Collor, o Bolsonaro já é um ridículo passível de passa fora. Ivone Barros, a família Marinho quer dominar a educação brasileira. A família Marinho é dona da Fundação Roberto Marinho. É a maior acionista do grupo e a maior acionista do grupo Globo. Sim, a Fundação Roberto Marinho, ela gera material de educação, sim. E a finalidade da Fundação Roberto Marinho, Ivone Barros, é porque as pessoas às vezes não conseguem entender como funcionam essas jogadas de gente rica. O que a Rede Globo faz é o seguinte, pessoal, a Rede Globo ela recolhe impostos. E quando a Rede Globo vai recolher impostos, ela faz doações para fundações dela mesma. Então, fundações beneficentes que ela cria para receber os impostos dela mesma. Então, muitas empresas grandes fazem isso. Em Ponte Nova, a gente tem um exemplo de uma empresa grande, né, que faz exatamente isso. Tem uma instituição de movimento pela paz, etc. Tudo estratégia para conseguir canalizar e controlar o dinheiro do próprio imposto de renda. Então isso é uma super jogada aí, essa Fundação Roberto Marinho. O que eu imagino não é que a Fundação Roberto Marinho vá ser concorrente da educação pública, até porque a ideia da Fundação Roberto Marinho é uma ideia um pouco diferente, é uma ideia de pegar o dinheiro que é público, né, o dinheiro dos impostos. Eu acho que a ideia, o que faz a Rede Globo ir nessa direção é exatamente a Rede Globo receber aí patrocínios e publicidades de universidades privadas. Eles querem o fim das universidades públicas. Isso é uma coisa que não é muito difícil da gente perceber. Deixa eu ler aqui os comentários. Léo, dia 26, o murro vai descer também. Eu não entendi, né, o que o Virgílio quis dizer.
Mas uma coisa, pessoal, eu acho que não, acho que nada vai acontecer nesse dia 26, né? A opinião que eu tenho. E a Leara Maria Manfred está pedindo para eu comentar o fato do STF não reagir às provocações do Bolsonaro. Isso é uma coisa muito perigosa realmente, porque olha, o STF teria que reagir ao posicionamento do Bolsonaro contra o Congresso Nacional e não faz absolutamente nada. Deixa eu liberar aqui os comentários. E Bel Santos fala: eu me recuso a acreditar que vai ter gente na rua apoiando Bolsonaro. Bel, o próprio Bolsonaro se recusa a acreditar nisso, tá, Bel? Não é só você. O Bolsonaro também não acredita nisso. E a prova que o próprio Bolsonaro não acredita nisso é que ele desistiu desse evento. O evento que tinha a participação do bolsonarismo, o próprio Bolsonaro já desistiu. Eu acho que ele desistiu exatamente por perceber que não tem apoio público suficiente para esse evento. E ele não é mais aquele Bolsonaro com aquela capacidade de mobilização. Antes existia um oba-oba ao redor do Bolsonaro, vamos concordar, esse oba-oba era muito forte. Esse oba-oba não existe mais. O que sobrou ao redor do Bolsonaro foi a vergonha. Então, eu vejo nesse momento é um Bolsonaro que envergonha seu público e um público que não imagino que vai sair para apoiar o Bolsonaro, não. A gente tem sim uma parte aí muito louca do... A gente tem essa parte muito louca aí dos fanáticos que estão ainda... Estou tentando regular aqui para conseguir ver os comentários aqui, pessoal. A gente tem uma parte muito louca ainda do fanatismo religioso do lado do Bolsonaro, mas eu não acho que essas pessoas teriam coragem de sair às ruas para apoiar o Bolsonaro. Eu acho que isso não. Isso é muito pesado imaginar isso. Deixa eu agradecer aqui, liberando os comentários aqui. A Márcia Salgado lembra aqui que no dia 26 já tinha sido marcada uma manifestação na cidade do Rio. Wagner Cruz. Estopa, se o Mourão for presidente com o afastamento do Bozo, Mourão continua com Moro? Cadê a Marina? Por que ela só fica em silêncio? A Marina, Wagner, Marina é um personagem político que só aparece na hora das eleições. Marina, né, a gente tem constantemente desastres ambientais, tornou-se uma coisa normal no Brasil. É um desastre atrás do outro, e a Marina, ela só se manifesta no momento das eleições, né? Um papa-votos. E isso é uma pergunta bem complexa. Será que o Mourão arriscaria continuar com o Moro? Porque é um preço muito alto que ele paga por continuar com o Moro. A população já está percebendo que o Moro fez parte da destruição da democracia, a população já está percebendo que o Moro é essa grande mentira, que ele não é o herói que imaginavam, e o Moro humilha uma parte da população que apoia o ex-presidente Lula. Se o Mourão assumir como presidente e arriscar continuar com o Moro, ele garante que ele vai perder a esquerda, porque o Moro é um desrespeito contra a esquerda. E queira ou não queira, pessoal, a esquerda é a maioria no Brasil. O detalhe é que muitas pessoas se decepcionaram com o PT em especial, e a decepção com o PT fez com que pessoas buscassem uma alternativa, mas uma alternativa que eles imaginavam que era de esquerda. Porque, olha, ser de direita ou de esquerda não é falar sou de direita ou sou de esquerda. É o ponto de vista, é a perspectiva. Para vocês terem uma ideia de como que várias pessoas de esquerda votaram no Bolsonaro, quando o Bolsonaro declarou-se contra a educação através do corte nas verbas da educação, a gente teve uma quantidade muito grande de eleitores do Bolsonaro que desistiram do Bolsonaro e saíram às ruas contra o Bolsonaro. Mas espera aí, como que uma pessoa de direita, como que um liberal se manifesta contra um presidente que reduziu as verbas da educação? Afinal de contas,
é normal reduzir as verbas da educação para ter um orçamento menor e até cobrar menos impostos. Não. As pessoas não votaram no Bolsonaro para ele ser um liberal. As pessoas votaram no Bolsonaro com a esperança dele ser um moralizador. Mas um moralizador geral. Então, algumas pessoas votaram no Bolsonaro como moralizador, mas são pessoas que queriam políticas de esquerda. Porém, elas não sabiam que essas políticas eram de esquerda. A impressão que se teve no Brasil é que direita é quem faz tudo direito. Ah, não, o pessoal de esquerda faz coisa errada, o pessoal de direita faz tudo direito. Os eleitores do Bolsonaro, em especial, não perceberam que direita e esquerda são ideologias, né? A gente pode resumir de uma forma bem simples: direita governa para rico, esquerda governa para pobre. O problema sério é que tem muita gente no Brasil que não percebeu que é pobre. E o Bolsonaro está ajudando a gente nisso, tá, pessoal? O Bolsonaro está ensinando muitos brasileiros que eles são pobres. Deixa aí o Paulo Araújo fala: Marina é uma jabuti. Robson Henrique fala: boa noite, Léo. Eu tenho visto eleitores do Amoedo. São muito irresponsáveis. Robson Henrique está fazendo uma brincadeira aqui, porque agora ninguém votou no Bolsonaro, né? Todo mundo que levantava a bandeira anti-PT só votou no Amoedo. E Felipe Amorim: Léo, reparou durante décadas Igreja Evangélica define o resultado das eleições no Rio? Estranho, né? Porque quando a gente pensa no Rio de Janeiro, seria o coração do Brasil. Como assim, né? Um estado tão evoluído definir as eleições através de fanatismo religioso. S-News: Léo, essa aproximação do Bozo com a Globo não fortaleceria esse possível evento do dia 26? Eu acho que a Globo não vai fortalecer o Bolsonaro, S-News. A Globo não fortaleceria o Bolsonaro. Eu acho que o que a Globo quer é só dinheiro. A percepção que eu tenho nesse momento é que a Globo está chantageando o Bolsonaro só para tomar dinheiro público e não vai promover o Bolsonaro. A Globo pode até diminuir o peso das críticas ao Bolsonaro, falar menos do caso Queiroz e tal, mas, né, porque agora eles estão falando constantemente do Flávio. Pode ser que seja isso, mas a Globo fazer uma propaganda do governo Bolsonaro é uma coisa que ela só se eles fossem muito idiotas, né? Porque eles agora não tem nada a ver com isso. Vamos pensar assim, qual que é a vantagem? Por que você vai comprar uma coisa que já deu errado? Comprar uma coisa na expectativa que pode dar certo é uma coisa. Vamos tentar porque talvez dê certo. Agora, comprar uma coisa que já deu errado, a Rede Globo, eu não acredito que a Rede Globo faria isso. É um pouco contraditório, um pouco sem nexo. Muito obrigado mais uma vez, S-News, pela ajuda aqui ao canal. Flávio não entregou o imposto de renda. A Globo é escorpião da história do escorpião e o sapo. Quem não conhece a história do escorpião e o sapo que o canal Int traz aqui, é que estava, né, o sapo e o escorpião estavam de um lado do rio e precisavam atravessar. E me parece que ia ter aí uma enchente. Realmente, se o escorpião não conseguisse uma forma de atravessar o rio, o escorpião ia morrer. Então o escorpião foi e conversou com o sapo, e o sapo falou: não, de forma alguma, você vai me picar. E o escorpião foi e falou com o sapo: mas como assim? Você acha que eu sou tão idiota de te picar? Você vai estar me carregando para o outro lado do rio. Se eu te picar, a gente morre junto. Aí o sapo foi, não é que é mesmo? Então o sapo colocou o escorpião nas costas, foi atravessar o rio, e quando chega na metade do rio, o escorpião foi e picou o sapo. E no momento que o sapo começou a afundar, o sapo falou: mas por que você fez isso? Agora a gente vai morrer. Aí o escorpião respondeu: mas essa é minha natureza. Então o canal Int traz aqui: a Globo é o escorpião da história do escorpião e o sapo. E no Brasil a gente tem muitos com esse perfil aí, né, canal Int, porque realmente a Globo conseguiu afundar o Brasil, destruir o Brasil por causa da sua natureza de perseguir, chantagear e destruir governos.
Bira Júnior, já pensou se o Bozo sai do governo, Mourão assume e pica o pé na bunda do Moro e do Guedes? Bira Júnior, olha, Bira Júnior, é a única coisa que o Mourão poderia fazer para diminuir um pouco a crise, porque se eu acho que o Mourão tem que trocar todo o governo, o Mourão tem que trocar todo o governo, porque a partir daí o Mourão consegue dar uma credibilidade de gente nova e não trabalhar com pessoas do PSDB. Se ele trabalha com pessoas do PSDB, seja do PSDB filiado ou seja pessoas do PSDB informal, como Sérgio Moro, se ele trabalha com pessoas do PSDB, ele vai mostrar que ele está continuando a fazer o mais do mesmo. Meu ponto de vista é que é mais interessante ao Mourão trabalhar com militares do que trabalhar com pessoas do PSDB, porque ele vai continuar fazendo a velha política e vai continuar, obviamente, humilhando o pessoal da esquerda. Imaginem o Mourão trabalhando e colocando um Aécio como ministro, né? Uma brincadeira, lógico, seria um suicídio político dele, mas colocar pessoas do PSDB é, sem dúvidas, humilhar o governo de esquerda no Brasil. E sem uma união aí das classes, ele não vai conseguir fazer muita coisa, não. Muito obrigado, Bira Júnior, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Laurita Novaes, saiu uma matéria que os traficantes estavam expulsando umbandistas dos morros, a pedido dos evangélicos. É estranho, né? Toda vez que eu vejo uma matéria desse nível, eu fico abismado, porque eu falei isso a Laurita, né? Tá aqui embaixo, não tá aparecendo ainda não. Eu fico muito abismado com matérias como essa, porque, olha, pessoal, agora que eu tô vendo, desculpem aí, eu tô vendo que não tá modificando as coisas que eu tô trocando aqui. Todas as vezes que saem matérias desse tipo, eu fico muito assustado, principalmente porque a ideia de Jesus Cristo não era uma ideia de expulsão, era uma ideia de inclusão, né, de ir e pregar o evangelho a todos os povos da terra. Já os malafaias e felicianos, eles pregam uma espécie de ou é nosso ou é inimigo, né? Tipo, se não é nosso, a gente destrói. Muito estranho isso, mas infelizmente é o fanatismo religioso brasileiro. Roger Mello, como disse o Breno Altman, a Globo nunca foi oposição, ela é a situação. Oposição era o Bozo. Roger Mello fala uma coisa aqui que, tudo bem, faz um pouco de sentido, mas a Globo, ela tentou ser, ela foi oposição sim ao governo Dilma, e a questão da Globo ser oposição não é uma questão ideológica, é uma questão meramente financeira. Então, se a Globo nota que o governo está tomando políticas que não interessam aos seus acionistas e patrocinadores, ela vai contra o governo. Então, não tem nada de ideologia, de querer o bem. Não, a Globo sempre quer o bem dela. Então, se o bem da Globo, né, coincidir com o bem do povo, tudo bem, mas se o bem da Globo não bater com o bem do povo, então a gente vai ter a Globo contra o povo, que é uma coisa que tem acontecido constantemente aí nos últimos tempos. E Ivone Barros, né, ela traz aqui um comentário, que é um comentário que muitas pessoas estão trazendo aos poucos. Muitas pessoas estão amedrontadas porque o Mourão, ele veio com o Bolsonaro, né? E deixa eu ver se eu consigo. Ivone Barros, ela fala: não deveríamos contar com o Mourão, ele foi eleito com o Bolsonaro, portanto são iguais. Ivone, não há dúvidas que não podemos contar com o Mourão. O posicionamento que eu tenho nesse momento é que, olha, seria interessante o Bolsonaro ficar mais um tempo para conseguir educar seu povo, porém, o Bolsonaro ficando um pouco mais, ele também vai destruir muita coisa, né? E nesse momento, qualquer um que tirar o Bolsonaro, tá tirando o Bolsonaro, tá fazendo um bom ato. Agora,
acho que ninguém da esquerda acreditaria que o Mourão é da esquerda. O Mourão não é de esquerda, o Mourão não é um dos nossos. O Mourão é um deles, lógico. Mas melhor que o Bolsonaro ele vai ser. Porque não há como ser pior que o Bolsonaro. Né? Marcelo Silvério, nem Bozo, nem Mourão. Eu quero eleição. E é um ponto interessante, né, Marcelo? Porque eu também quero eleições. Imagino que todos nós que estamos vivendo essa situação extremamente bizarra, todos nós queremos eleições. Mas como? Como que a gente vai fazer nesse país que não respeita a Constituição, mas poucos acreditam no futuro da nação? Como a gente vai fazer para pedir novas eleições? Léo, como fica o MBL nisso e o Maia com a base do PSL no Congresso? Vinícius, o MBL, como um partido político aí, conectado com o interesse dos mais ricos, ele sai do Bolsonaro no momento em que o Bolsonaro já caiu praticamente. Então como fica o MBL? O MBL continua sendo uma estrutura, um semi-partido do DEM e do PSDB, continua sendo a mesma coisa, mas eu não acredito que faça muita diferença. O MBL vai continuar. Pessoal, para entender o que acontece agora, é só imaginar que agora o Bolsonaro está sendo jogado fora. Mas eles jogam o Bolsonaro fora, mas conseguem manter a presidência. A elite, ela dificilmente perde e ela consegue, nesse momento, manter a presidência. Só isso. Léo, o ódio contra o PT foi criado pelo PIG. O PT foi o único partido a preocupar-se realmente com o povo. Subeto fala isso. Eu concordo completamente, Subeto. O difícil é porque nós não estamos tendo capacidade de levar isso para a população. Né? A gente tem essa dificuldadezinha aí. A gente não consegue levar isso para a população. E uma pergunta bem interessante nessa pergunta. Existe uma ansiedade muito grande a respeito das datas, né? Do quando aconteceria o impeachment, quando o Bozo cairia. Né? E o Nonato no Jossa, o Bozo emplaca mais um ano. Tá aí uma coisa que dificilmente eu conseguiria responder como... Eu acho que dificilmente algum brasileiro conseguiria responder com certeza. Deixa eu trazer os comentários aqui no canal do Estopa. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando no canal Leonardo Estopa e também aqui no canal do Estopa. O Felipe Amorim fala, Léo, você acredita na nova ordem mundial? O que ela tem a dizer sobre esse fato? Será que a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro teria a ver com a redução populacional? Para quem não conhece essa história da nova ordem mundial, existem pessoas que acreditam que hoje a gente vive num mundo controlado por um pequeno grupo de famílias que controlam praticamente tudo. Né? Eles decidem quem vai vencer como presidente, eles decidem quais países vão entrar em guerras, são os super mega banqueiros aí, que são os Illuminatis. E o estabelecimento dessa nova ordem mundial, que é um plano desses superpoderosos aí, é uma ordem totalmente controlada por eles. Bom, se existe ou não a nova ordem mundial no aspecto real, eu não sei. Mas na prática, sim, a gente está vivendo uma nova ordem mundial, porque quem tem dinheiro controla, inclusive, a opinião pública de outros países. Então, hoje, no Brasil, a opinião pública ela é controlada por equipes fora do Brasil, como o Heritage Foundation, Freedom House. Essas equipes controlam os comunicadores brasileiros e esses comunicadores brasileiros acabam propagando as ordens dessas equipes. E essas equipes trabalham sempre para os mesmos grupos financeiros. Eles indicam que a família Rockefeller é uma dessas famílias Illuminati, e o Rockefeller foi o primeiro patrocinador da escola de Chicago, a escola de economia que tem uma super influência sobre as ideias liberais de hoje em dia. Então, ou seja, ele patrocinou uma escola
para que falasse a economia da forma que mais interessasse ele. Então, esse controle, a nova ordem mundial como um controle único do mundo inteiro, na prática ele já acontece, né? Então, se é da forma como eles dizem, eu não sei, Felipe, mas a nova ordem mundial está aí, né? Vamos cair na real. Mauro César Pereira, ótima noite, Léo. Ultimamente estou dando muitas risadas. Amigos meus que votaram na besta, reclamando da vida. Né? Eu falei com vocês, pessoal. Olha, esperem um pouquinho. A gente vai rir muito ainda. Foi uma promessa minha. E, né, coisa extremamente bem-vinda nesse momento, né? O que é muito bem-vindo nesse momento é a ideia de que o povo brasileiro está percebendo que política é uma coisa muito mais séria do que simplesmente ficar gritando vamos oprimir. Bolsonaro está lá envergonhando. Daniela de Sante, Léo, na minha opinião, quem derruba o governo é a classe média e a nossa é coxinha e paneleira. Será que isso tudo não vai dar em nada? Não é isso, Daniela. Quem derruba o governo é o poder financeiro. As manifestações da classe média, olha, uma classe média completamente alienada que foi feita de massa de manobra, aquelas manifestações serviram como pressuposto para o início de um processo de impeachment, que é bem diferente. Não existia crime de responsabilidade, não existia nada, mas eles precisavam iniciar um processo de impeachment. Aí criaram essa legitimação social. Quem que foi a classe média? Não, a classe média foi massa de manobra, porque a classe média brasileira ela tem uma vaidade muito grande e por isso ela é a mais manipulável. É muito mais fácil para a Rede Globo conduzir a classe média por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade, do que uma classe trabalhadora. O nível de vaidade da classe média faz dela um cardume extremamente pescável pela Rede Globo. Muito obrigado mais uma vez ao Superchat Daniela de Sante, muito importante para o crescimento dos canais, e deixa eu agradecer também o Gilmar Ferreira, que participa com a gente aqui pelo canal, Leonardo Estopa. Saindo um pouco do assunto, o Paulo Filósofo falou exatamente o que você diz dos evangélicos. Veja isto. Obrigado, muito obrigado, Gilmar Ferreira. O Rafael Hugo está falando sobre a questão do homem que matou 3 numa igreja, né? É importante a gente ver o que é a intenção desse homem, né, que matou 3 nessa igreja, como isso aconteceu, porque comentar sem saber o que realmente aconteceu é muito arriscado, mas que é uma coisa bizarra é. Elton Dias, Léo, se Jesus foi torturado até a morte, ele não pode ser a favor de tortura e nem de pena de morte. É básico, simples assim, né, Elton Dias? Mas os cidadãos de bem, eles pensam, não, isso é só para os cidadãos de mal. Né? Não é para eles, é só para o cidadão de mal. E Eduardo Kansnock, se manifestações adiantassem, os coletes amarelos já teriam derrubado o governo Macron. Sim, lógico, as manifestações elas só servem para serem utilizadas pelo Congresso para derrubar o presidente, quando o Congresso já quer. As manifestações não mudam a cabeça do Congresso. Vamos cair na real a respeito disso. Manifestações são simplesmente uma tentativa, mas não significa que é uma garantia de mudança. Hilda de Ávila, deixa eu trazer aqui os comentários do canal do Estopa. Hilda de Ávila, na verdade a pergunta é, até quando vamos suportar tudo isso? Isa de Ávila, não sei, viu, Isa? Eu sei que a gente vai suportando, rindo, brincando, a gente vai suportando, mas tá perigoso, tá. A classe média é a novela da Globo. A Globo consegue realmente manipular a população e criar aquele perfil. Interessante como que a novela da Globo define até corte de cabelo. Léo, boa noite. Queria que você comentasse sobre o Bozo ter decidido não participar das manifestações convocadas por ele próprio, no dia 16. Gilberto,
para entender por que o Bozo cancelou as próprias as manifestações que ele mesmo convocou, você precisa ficar sabendo da pesquisa que saiu hoje, em especial, que já mostra que o Brasil tem uma quantidade muito maior de pessoas que reprovam o Bolsonaro do que aprovam o Bolsonaro. O número de péssimo e ruim superou o número de bom e ótimo. Então o Bolsonaro já percebe que ele não tem mais o apoio que ele tinha até então. Então, nesse momento, o Bolsonaro já vê que ele não vai conseguir aproveitar muito desse evento, aproveitar muito do dia 26. Vai ser um fiasco, ele vai acabar passando vergonha. Então ele fala que não quer essa manifestação do dia 26 exatamente para evitar que, dando errado, ele seja criticado. Né? Lembrando que quando o MBL tentou chamar pessoas para fazerem manifestações depois do golpe ocorrido, ele foi muita vergonha. Manuel, e o empresário que matou o catador de papel pelo simples fato dele dormir na rua? Era mais um do clube da Arminha. Exatamente. As pessoas do clube da Arminha, elas não percebem que elas estão sendo conduzidas a esse ódio ao próximo. Isso pode ser ruim para elas mesmas. Tem um caso, eu acho que foi no mês passado, que foi a execução de um psicopata dos Estados Unidos, do KKK, que matou um negro, simplesmente que o cara era negro, o cara surgiu na cidade deles, onde eles não gostam de negros, esse cara que foi condenado à morte, ele amarrou esse cidadão negro numa corda e saiu puxando pelo carro e espedaçando o corpo do outro, que obviamente morreu. Agora ele, depois de condenado à morte, ele passou vários anos da sua vida na cadeia e agora foi a execução. As pessoas precisam perceber que essa cultura do ódio não destrói apenas a vítima direta, ou seja, o agressor é vítima indireta. A pessoa que conseguiu despertar esse racismo na cabeça desse rapaz fez esse rapaz ser preso, me parece que com 18 anos. Esse cara matou um senhor negro com 18 anos de idade, porque pessoas bizarras estavam compartilhando esse tipo de postura, esse tipo de loucura com eles. Então, vamos cair na real. Estamos vivendo aí essa situação extremamente complexa, extremamente perigosa, de uma ideologia ruim ser multiplicada. Então, pessoal, deixa eu agradecer vocês pelas participações. Essa semana, em especial, eu estou terminando um pouco mais cedo, porque eu estou acordando coisa de 3 horas da manhã para fazer esse trabalho aqui de semana final da reforma do apartamento. Imagino que amanhã as coisas já vão estar um pouco melhores para mim, porque hoje realmente eu consegui dar um avanço aqui nas obras e amanhã eu já começo a desacelerar um pouco. Eu tenho acordado bem cedo, eu vou dormir. Depois que eu paro aqui, eu ainda mexo um pouco, vou dormir lá para as 2 horas da manhã, com a cabeça vacilando, acordo 6 no máximo, 5, 6 horas, e nessa correria para tentar terminar a reforma aqui, para parar de morar dentro da obra. Queria, então, agradecer vocês, hoje eu consegui gravar e vou colocar a reprise para quem chegou aí